Irmãos, nós sabemos que nosso pastor, vai passar algumas semanas fora, mas antes dele sair, ele já contactou vários pastores para estar aqui no púlpito da CCP. E hoje nós temos o privilégio de estar com o pastor Diocélio. Ele vai estar se apresentando, falando um pouco da igreja dele e vai estar trazendo a palavra para nós nessa manhã. Que Deus o abençoe e que nós possamos ouvir a voz do Senhor através das suas palavras. Amém? Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tá saindo o som, não tá? Bom, ele mandou me apresentar. Meu nome é Diocélio. Uma alegria grande estar com vocês aqui. E nós também temos, juntamente com os irmãos, orado pelo pastor Renato, pela sua saúde. E nós somos aqui vizinhos de vocês. Estamos aqui na East Keene Street, bem próximo ali a Broad Street. A única igreja que tem ali na East Keene, antes de chegar na Broad Street, é a nossa igreja. Hoje eu quero trabalhar com vocês, aproveitar esse tempo que me resta aqui, sobre ansiedade, com base em Filipenses capítulo 4. Ali Paulo coloca a igreja no divã diante de Deus para trabalhar com a igreja a respeito desse assunto tão sério que tem sufocado, tem levado muitas pessoas a uma outra porta, a depressão, síndromes de pânico e angústias. E eu gostaria então de trabalhar com vocês sobre isso, porque a ansiedade tem sido uma doença séria. E ela está em toda parte do mundo. Toda parte do mundo. Não é isso? Vamos, de acordo com Volumei, psicanalista norte-americano, ele diz que a ansiedade é o mal do século. Eu não diria mal do século, isso já existia lá no Velho Testamento. Entrou o pecado no mundo, as preocupações começaram a tomar conta das pessoas. Leia esse versículo, por favor, bem alto. Coração alegre, aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. É verdade, isso aí é real. O coração alegre, ele aformoseia, uma pessoa triste fica abatido, né? E isso é muito preocupante. Muitas pessoas, às vezes, você, na expressão, na leitura facial dela, como profissional, por exemplo, na área de psicanálise clínica, eu posso dizer o nível de ansiedade dela. Mas isso é uma coisa séria. O que diz mais a Bíblia aí? Olha bem, o coração alegre, o que? É bom remédio. Mas o espírito abatido, o quê? Faz secar os ossos. O coração alegre. É coisa maravilhosa, a gente se alegra, viu, irmãos? Eu sei que as situações, elas são diversas, de vez em quando vem uma tromba d'água em cima da gente, que a coisa parece que você não vê a saída, agora é o fim, não é isso? Mas lembre-se, o coração alegre, ele é bom remédio. Lá no versículo anterior diz, o espírito alegre, ele aformoseia o rosto, o coração alegre, ele aformoseia, dá um outro ar diferente no rosto. Tá? A questão é como lidar com a ansiedade. Se você quiser deixar essa Bíblia aberta, pode deixar. Os versículos vão estar aqui na tela para facilitar, tá bom? Mas é Filipenses capítulo 4, de 2 a 9. Aí. Como lidar com a ansiedade? Eu quero dizer para vocês uma coisa, que segundo a estatística, mais de 90% das pessoas que hoje têm doenças, elas são fatores que vêm do fator emocional, primeiramente. Tirando acidente de carro, outras coisas mais. Lembrando a vocês que a ansiedade, ela é a porta para todas as demais doenças, inclusive a depressão. Eu não estou dizendo que toda depressão provém da ansiedade. Por exemplo, tem depressão pós-parto, e não tem nada a ver com ansiedade, ela acontece. Ok? E a depressão também tem seus vários níveis. Tem depressão que você chega a um ponto que tem que ser medicado mesmo. Mas só para os irmãos terem uma ideia, por isso que vocês veem na Bíblia Deus dizendo, não andeis ansiosos é para não andar ansioso mesmo. Ele não diz, olha, ande ansioso que vai ser um bom remedinho para você, viu? Ele não fala isso. Não é isso? Pois é, ele não fala assim. Então nós precisamos ter cuidado, porque a ansiedade está aí, pegando toda classe de pessoas, né? Essa pergunta aí, ela tinha somente adultos? Não, eu já cliniquei crianças lá no Brasil, clinicava em consultório médico, já cliniquei adolescentes. Hoje você vê crianças aí estressadas, ansiosas, adolescentes ansiosos, adultos ansiosos, e isso vai pegando, é um mal que afeta todo mundo, né? Então ela atinge todas as idades, e além do mais, como eu disse, ela é a porta para as demais doenças, tá? Então o médico por excelência, o Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos, tá? Porque a ansiedade não resolve nada, a ansiedade é igual cadeira de balanço.
Você fica para lá e para cá, mas você não sai? Não é assim? É igual peruca. Nunca vira cabelo. Você põe a peruca para sair, o pessoal, olha meu cabelo bonito, chega de noite, tira, cruz credo, o negócio tá feio. Então não adianta. Não adianta trabalhar com paliativo. Vamos então definir a ansiedade. Eu quero aproveitar o tempo e ser rápido, né? Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia trabalhar um pouco mais a fundo com os irmãos nesse aspecto, até fazer uma leitura rápida aqui do seu nível de ansiedade, tá bom? Mas deixa para a próxima. O que é ansiedade? Você pode ler? É verdade. Alguém chega para você e fala assim, olha, a sua mãe lá no Brasil adoeceu. E a pessoa vem e não sabe dar a notícia, né? É igual aquele que visita gente doente no hospital. Tem gente que vai visitar o doente e fala assim, meu tio morreu disso. É a maneira de visitar os outros. Por isso que tem um livro chamado até A Arte da Visita. Isso é maneiro de você chegar, meu tio morreu disso. Aí a mulher está lá cuidando, já batendo a botina, e você leva um recado desse. Então, quando você dá uma notícia, uma informação, dependendo do que você recebe, o seu cérebro, o sistema nervoso central, ele agita, e aí a adrenalina corre no seu corpo e pode levar você para baixo, ou... Aí eu chego e falo assim, olha, você acabou de ganhar um carro. Opa! Por que você faz Uber e fica todo alegre? É o trabalho ao contrário. A adrenalina agora tem um efeito positivo, leva você a ter uma aparência diferente, um comportamento diferente. Então, é bom lembrar os irmãos isso. E outra coisa, hein? A ansiedade, ela é provocada por tudo que vem de fora, não é de dentro não. Dentro é a reação. É o que nós chamamos na psicanálise ou na área terapeuta de psicossomático. Psicomente soma corpo. Já ouviram aquela frase, mente sã? Lógico, corpo sã que eu falo aqui no sentido terapêutico, porque o nosso corpo é contaminado pelo pecado. Mas se você tem a mente e sabe lidar com ela, o seu corpo vai ter menos pancada, vai sofrer menos agressões. De repente você olha para o seu corpo, está aquela manchinha roxa, parece que eu levei uma mordida de cachorro. O que é isso aqui? E você não percebe. Mas às vezes você dormiu mal. Você está estressado lá atrás e o seu corpo está dizendo, olha, você está me agredindo. Entende bem? São fatores que vão desencadeando. Então o psicomente soma corpo. O corpo é que sofre a pancada. Por isso que eu falo, ela é uma porta para outras o quê? Doenças. E ela vai arrebentando. Então é bom lembrar isso, tá? Como é que a ansiedade surge? Vamos lá? Pode ler? Ela está o quê? Mais uma vez, bem devagar. Ela está vinculada à forma como interpretamos. Note bem que todos nós temos alguma expectativa de alguma coisa. Quando você ouve, você fica... É uma preocupação normal, mas a ansiedade, ela só vira ansiedade quando a preocupação toma conta. Tá? É preocupação demais é quando ela toma conta, ela te absorve. Então, ela está vinculada à maneira como você interpreta o que você ouve. Você vai no médico, está crescendo um carocinho aqui, você vai no médico, o médico fala assim, deixa eu fazer uma biópsia aqui. Quando ele fala na palavra biópsia, o que você já pensa? Meu Deus, lá vem a cutuca aí, ó. Vai cutucar, câncer. Quer dizer, você começa a fazer o quê? Um autodiagnóstico, e aí você não tem nada. Você nem sabe o que vai acontecer, e já está se diagnosticando. Note bem, você interpretou muito mal a situação, o seu quadro, e aí você sofreu a consequência. Você pode ter certeza que você já começou a sofrer aí. O seu corpo já vai receber aí as informações que você captou. Você julgou a si próprio nessa questão. Então é a maneira como você analisa o que você vem de fora. As informações, a morte de alguém, a perda de um emprego, a crise num casamento, relacionamento com o filho, tudo. Quando eu falo problemas, eu falo na linha geral. Então lembre-se, ela está ligada à maneira como eu e você interpretamos as situações da vida, que são diversas. Tá? Diversas. E ela pode ser mais leve, pode ser uma pancada mais forte, mas elas vêm, não vêm? Jesus mesmo disse, no mundo, essas coisas você escrevia a fim de ter paz, no mundo passais por aflições, mas o quê? Pois é, ele um dia fica abatido, entra para o quarto, fecha a porta, cai em depressão, ele disse, entende? Mas ele nos diz,
tereis tribulações, porque tem muito crente que pensa que vida cristã é sombra e água fresca. E a gente vê a teologia da prosperidade dizendo, pare de sofrer, pare isso, essas coisas. Não tem base bíblica, não. Nenhuma base bíblica. Nós sofremos por natureza por causa do nosso pecado ante nós. Tá bom? E só vamos estar livres de tudo isso quando encontrarmos com o Senhor Jesus. Ou irmos para a sepultura antes da sua volta, que aí a nossa alma já vai estar com o Senhor. Então, preste atenção como você interpreta as coisas. Tem gente que nem acaba de ouvir a notícia. Calma, irmão, não terminei. Não é assim? Então, cuidado, a maneira como você interpreta, como você ouve a coisa, o feedback, se você não tiver cautela, aí, conhece aquela frase, tem gente que faz o tempestade num copo? Pois é, então calma por aí, tá? Como o meu trabalho exige lidar também com problemas quando clinicava, cliniquei quase 16 anos, eu vi tantos problemas, já pensou se eu fosse absorvê-los? Eu tenho que saber. Por isso que é bom ter orelha grande, né? Eu ia falar pequena, mas eu acabei que... Mas é muito importante isso, tá? E nós ouvimos notícias a todo instante, não ouvimos? Problemas em casa, trabalho, saúde, morte, aí. Mas como é que você interpreta isso? Como é que você analisa essas coisas que vêm de fora? Lembre-se que a ansiedade é provocada por fatores externos. Ela causa reações internas, tá? Vamos lá? Coisa bonita aí, né? Tem gente que quando não tem problema, cria um para ter. Ah, não, eu estou doente, estou sim. Mas você não está, não estou sim. Eu era pastor na cidade de Teófilo Otoni, fui visitar uma senhora e ela estava 10 dias trancada no quarto, mas estava uma carniça. Você sabe aquela carniça, a gente toma 10 dias sem tomar banho? Aí a filha dela falou assim, pastor, a filha dela que era minha ovelha e o esposo, o genro dela, falou, pastor, minha mãe está no quarto, o pior é que a pessoa nessa crise também enjaula a família. Porque ela entra numa crise mais profunda, a depressão, e a depressão para muitos é o mundo caiu, desabou, é um morto-vivo. E eu entrei no quarto, cheguei, me cumprimentei, ela já me conhecia, disse, como vai a senhora, tudo bem? Eu falei com eles, deixa eu ficar com ela sozinho no quarto, por favor. E comecei a conversar com ela, eu falei, como é que a senhora está? Está doente? É, pastor, eu fui em muitos médicos, e eles me deram aquela chacoalhada de cima para baixo. Vocês me examinaram da cabeça, aos pés e não acharam nada. Oh, que bom! Então você está doente? Então você prefere ficar aqui no quarto? Os médicos falaram para a senhora que você não tem nada, mas a senhora disse que está doente. Ok, então vamos embora. Então, boa doença. Sucesso. Olha, ela vai vir agora para arrebentar. Não, não, pastor. Vai, ela vai te pegar agora para te arrasar. Não, não, não. Oh, mas a senhora falou comigo que a senhora não tem nada e está criando doença. Então levante dessa cama. Levante da cama, daí pouquinho, ela abre a porta para surpresa de todo mundo. Depois de 10 dias, igual, né? A roupa estava andando sozinha já. Aí ela falou, eu quero tomar um banho. Ela falou, pastor, o que houve? Eu falei, nada. Apenas fiz ela ficar consciente que ela não tem nada. Conheço gente que está aí brincando com depressão. Eu estou com depressão. Falou, olha, você não sabe o que é depressão, não. Então para que você não vai ficar inventando as coisas. Então a Libiana estava 10 dias trancada no quarto e não tinha nada. Sabe? E aí a família fica também sofrendo com isso. Não, pastor, não, então vamos levantar. A senhora não tem nada. A senhora falou aqui agora. A senhora passou pela mão de vários profissionais. Eu já falei para gente que nos Estados Unidos, olha, querida, a senhora não tem depressão. É, meu médico falou isso. Pois é, eu não conheço seu médico e falei que a senhora não tem. Na minha área, eu sei o que significa isso. Mas a senhora não tem. Agora, cuidado, porque o dia que só tiver uma, a senhora vai ver. E tem depressão, tem grau avançado que leva a pessoa até o suicídio. Tá? Até o suicídio. Então tem gente que quando não tem um problema, cria um. Você é assim? Está sempre encrencado? Sempre chorando? Sempre enclausurado, igual caramujo num cantinho? Não quer falar com ninguém hoje. Já viu esse crente? Hoje não quer falar com ninguém. Vamos ver alguns sintomas da ansiedade? Alguns sintomas, de repente você já passou por isso, não sabe que isso é reflexo. Vamos primeiramente ver os sintomas físicos.
Eu estou falando isso aqui com muita autoridade, por causa também, eu sou profissional na área da psicanálise clínica, então a gente lida com isso e aprende a área médica também, ok? Tive professores psiquiatras, vários médicos. Vamos lá, sintomas físicos. Dor no peito, já viu aquela... Parece que você encostou um ferrinho quente aqui, dá uma chamada, opa, problema de coração. Deu uma dor no peito, logo o alarme, liga, dor no coração. Mas dor no peito. Lembra que eu falei aquela hora, os sintomas começam a aparecer, a sua mente está carregada de preocupação, os sintomas agora vão vir. Agora sim é o soma que entra, é o corpo, psico ou soma? Psico, mente, soma, corpo, dor no peito. Mas o quê? Dor de cabeça. Uma vez eu atendi uma pessoa e ela me disse, olha, eu estou com uma dor de cabeça que não para. E como a clínica que eu trabalhava no Rio de Janeiro também tinha psiquiatra, tinha cardiologista, tinha neuro, eu pedi uma avaliação do neuro, falei, avalia para mim essa pessoa, por gentileza, colega, como é que ela está? E ele mandou para mim um report, olha, colega, ela não tem nada na parte de neurologia. Bom, dor de cabeça também pode ser proveniente o quê? De falta de usar óculos. Mandei para um oftalmologista, ela está enxergando até o que não deve, tá bom de olho, que bom, estou ficando alegre. Não é isso? Bom, essas duas áreas eu fiquei satisfeito. E então fui perceber com ela que o problema da dor de cabeça dela é o quê? Resultado emocional. Entende? E depois de uma terapia com ela, a dor de cabeça... Porque você vai no foco. Então, dor de cabeça. Formiga. Lembra quando você cruza a perna, vem de mau dia, quando você vai esquecer, aí você vai levantar... que tá igual formigueiro, você aqui chega a formigar sua perna, não fica? Pois é, essa é a reação, formigamento, tá? Formigamento não é monte de formiga não, viu? Por favor, não vamos confundir monte de formiga com formigamento, tá? Dor aonde do peito, dor de cabeça, formigamento, mais o quê? Vamos também ver um pouquinho aí, tontura, ou labirintite, não, calma aí, tontura também, ansiedade provoca. Palpitações, arritmia, o ritmo do coração começa a alterar um pouquinho, sabe? Alterações do quê? Você come, parece que tem um buracão, tá oco, não tá? Não é assim? É. Aí por quê? Porque às vezes a ansiedade ela também traz junto que depois uma gastrite. A gastrite traz o que depois se você não cuidar? Uma úlcera, e se você não cuidar da úlcera, pode vir um câncer, se você não cuidar, vem mais um. Lembre-se, um abismo chamando. Então, alterações gastrointestinais. Você come, mas você não se satisfaz. A barriga está oca, está grande, aquele buracão. Sensações. Isso tudo são sensações físicas. Ok, vamos ver agora um pouquinho do lado psíquico. Tá? Insônia. Insônia. Gente, como dormir mal é ruim, não é verdade? Eu sei que tem muita gente que dorme mal e mesmo você ainda consegue levantar bem, disposto. Mas quando eu digo insônia, eu não estou falando de dormir pouco, não. Tem gente que dorme pouco, mas dorme o suficiente. Mas insônia é a falta de sono, isso é terrível. Você ficar um dia, dois, mas quando você chega no terceiro dia, você já fica, sabe, seu corpo já não resiste. Já começa a ficar gritante, você começa a perder o equilíbrio das coisas. Então insônia é outra. Irritação. Leva a pessoa a ficar irritada. Ah, não fala comigo não. Não é qualquer coisinha, tá igual um gato escaldado. Não é? Irritação é qualquer coisinha irrita. Uma voz irrita, se o filho chama, irrita. Se o marido chama, irrita. Se a esposa chama, o marido irrita. Irritação. E olha, quando fala irritação, o negócio está feio para fora, não tá? Tem gente irritada, hein? Não está brincadeira. Vamos lá um pouquinho mais. Tensão nervosa. Você está fazendo as coisas, está o quê? Você não consegue se ajustar, sabe? Você não consegue. Você está aqui, ó. Você fica numa tensão. Sabe? Você não consegue se sossegar, se acalmar. Inquietação. Agonia. Perda de concentração. Vamos
diagnosticar agora a doença? Paulo está colocando a igreja no divã com Deus. A carta de Paulo aos Filipenses, os filipenses estavam tendo preocupações. Eles estavam tendo ataques fora e dentro da igreja. Fora, a gente que queria minar as bases da igreja com ensinamentos distorcidos, e dentro também havia divisões. Inclusive, Paulo roga aos irmãos lá que ajudasse 2 membros de igreja lá, Evódiga e Sintique. Elas estavam vivendo mal. E outras preocupações somando a isso, as preocupações que eu falei que você, o fator externo que vai gerar o quê? A ansiedade. Então, no contexto dessa igreja, Paulo então agora coloca essa igreja para fazer uma análise com ela no aspecto espiritual, como pastor da igreja, mostrando a eles como lidar com essa questão. Tá? Então vamos diagnosticar agora essa doença que nos ataca. Diagnosticar, tá bom? Até então você vai no consultório, o médico pergunta, e aí, como é que você está? Me fala um pouquinho disso, é isso? Agora ele vai diagnosticar. Então vamos acompanhar um pouquinho, Paulo, essa questão. Vamos lá? A ansiedade, pode ler bem alto? De olharmos para os problemas em vez... Ok, os problemas vão sempre surgir? Sim. Vão sempre estar presentes? Sim. Você pode sair de um e ir para o outro? Sim. O daqui pode ser mais leve, o de cá pode ser mais pesado? Sim. O terceiro pode ser uma carga maior? Sim. Se você olhar a vida do apóstolo Paulo, parece que esse homem era lazarento. Ele saía do encrenca, entrava na outra. Ele mesmo descreve aos Coríntios, uma noite eu passei nisso, outra noite aqui, muitas vezes nisso, e ele vai descrevendo. Ele vai descrevendo. Tá bom? Mas a ansiedade, ela é o resultado de nós olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Porque Deus é quem permite nós passarmos por tudo isso. Deus é quem permite. Não pensa você que as coisas acontecem assim aleatoriamente, não. Deus é quem permite eu e você passarmos pelos vendavais da vida. Mas olhe para Ele. Olhemos para Ele. Não deixe que o problema te sugue. Isso é muito importante. E aí, se você olha para os problemas e não olha para Deus, quais são os resultados agora? Primeiro resultado, a ansiedade produz o quê? O estrangulamento. Vou fazer uma perguntinha para você, seja rápido. Quando alguém vai estrangular alguém, ele procura qual parte? Joelho não, né? Só tem osso, né? Imagine pegando aqui o joelho do pastor, esse ossão desse tamanho, né? Mas ele procura a parte sensível. Ninguém estrangula ninguém na barriga, né? Ainda mais se o caboclo for gordinho, não é isso? Então o pescoço. A palavra exatamente ansiedade traz essa ideia de estrangular. Por isso que a pessoa sofre, está ali. Lembra dos sintomas físicos? Estrangulamento, dor, sabe, lembra? Está te apertando. E aí os sintomas vão aparecendo, vai te apertando mais. Então a ansiedade, ela produz o quê? Um estrangulamento. Ela não é boa coisa, ela é uma doença. Não é uma brincadeira não, isso é coisa séria. Por isso que você vê no Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus falando sobre isso. Outra coisa, segundo, a ansiedade, leiam comigo, é uma voz eloquente da... Mais uma vez, a ansiedade é uma voz eloquente da... Por quê? Porque ela é incompatível o quê? Ela é incompatível com a fé cristã. Ela é incompatível com a fé cristã. O texto está na tela, vamos lá, pode ler o texto aí, vamos lá. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. São 3 coisas básicas para a nossa vida, não é? Você pode ter carro, casa, dinheiro, mas se você não tiver o que comer e beber, não vai resolver nada. São as coisas básicas, tá? E nessas coisas básicas lá em Mateus, Jesus dá um exemplo maravilhoso lá. Porque você está ansioso quanto você vai vestir? Primeiro ele diz comer e beber. Ele usa lá os passarinhos. Olha os pardais, eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Você olha para o passarinho, está sempre cantando barriguinha cheia, não está? Barriguinha cheia, canta, mas canta. Então ele diz, por que você está preocupado? Eu sustento a eles. Por que você está preocupado? Depois, para falar da vestimenta, ele diz, olha os lírios do campo, que beleza, que lindeza, não é isso? Jesus fala em Mateus 6. Eles não vestem. São de tanta beleza, mas Jesus disse, de manhã assim está bonito, de tarde o quê? Murcha. E pode queimar. E ele diz, então por que você está ansioso?
Então nós temos exemplos vivos do cuidado de Deus. Então não vos inquieteis, ela traz inquietação mesmo, tá? Vamos lá? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você vai passar, Ele sabe o que eu tenho enfrentado, o que nós temos enfrentado dia após dia. Lembre-se disso. Por isso que ela é a voz da incredulidade. Ou eu confio ou não confio nesse Deus que eu sirvo. E quando a ansiedade toma conta, eu estou dizendo em outras palavras: Deus, o Senhor não resolve nada, o Senhor não é grande coisa nenhuma. Por isso que ela é incompatível com a fé. A fé me diz: olha para mim. A fé me diz: creia em mim. A fé me diz: lance sobre mim as suas dores, os seus problemas. A incredulidade faz o contrário. Você quer resolver tudo pro seu jeito. Encarar, enclausurar, ansiedade, depressão, estresse, pânico, e vai para fora. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão. Isso está no contexto lá de Mateus 6, porque Jesus fala assim: olha, me busque, simplesmente ande na minha presença, priorize a minha vida, ande nos meus caminhos, eu cuido de você, eu que te criei, tá? Então a ansiedade é a voz da incredulidade. E lá diz por quê? Aqui agora por quê? A ansiedade é inútil. É inútil. Pode ler aí? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um curso? Presta atenção, um côvado é aproximadamente um palmo, ou um pouquinho mais. Jesus está dizendo o seguinte: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um pouquinho de solução no seu problema? Um pouquinho mais, só um pouquinho. Por mais ansioso que você esteja, qual de vós resolve um côvado do seu problema? Então, vimos que ela é a voz da incredulidade. Nós vimos o que aqui atrás, lembra? Ela é inútil. Então, querido, se você gosta de ficar brincando com ansiedade, ela é inútil. Não resolve nada. Você pode trancar no quarto. Ah, não quer falar com ninguém não. Ok, então fica quietinho aí, viu? É igual alguém uma vez procurou um psiquiatra: doutor, quero me suicidar. Ah, pois não, vou abrir a porta que você pula lá embaixo. Pode ir. Eu vou ficar aqui de plantão. Eu não disse nada, foi você que falou. Vai não? Não, quer falar com o senhor primeiro. Não, você falou, não, primeiro que você falou que quer pular aqui de cima, então pula aí. Não quer falar com o senhor, então vamos sentar aqui. Vou fechar inclusive a janela, pra você não querer pular. Sabe? Então ela é inútil. Só que tem muita gente que não entende isso, não leva isso a sério e sofre de graça. Está trazendo consequências para si mesmo. Mas também a ansiedade é incompatível com o bom senso. Olha esse versículo aí, por favor, de Lucas capítulo 12. Mais uma vez você vai ver Jesus agora dizendo outras palavras que nós lemos anterior. Lá diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar o quê? Um côvado. Agora presta atenção como é que ele trabalha com a coisa de côvado aí. Leia comigo. Se, portanto, nada podeis fazer, quantas coisas mínimas, presta atenção aí no côvado, tá? Quantas coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Você não consegue resolver um palmo. Quando a crise chega, as lutas chegam, as privações chegam, as tribulações vêm, você não pode resolver nada. Então por que você está preocupado? Você não resolve aqui e está preocupado com as outras. Presta atenção no que Jesus está dizendo. Entendeu? Eu não posso resolver as mínimas e fico aí querendo resolver as demais. Já, com a mínima já fico chumbado. Não é? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu mal
Cada dia de cada vez, vive um momento de cada vez, tá, querido? Você pode estar aqui servindo a Deus, buscando o Senhor com dedicação, com zelo, com propósito de querer crescer na sua palavra, ser uma bênção. Isso não vai te isentar de você enfrentar tribulações amanhã, não. Amanhã é outro dia. Hoje é hoje. Não é isso que o salmista diz, esse é o novo dia que o Senhor fez? Mas ele diz o quê? Regozijai-vos e alegrai-vos nele. Vamos encontrar um remédio? Trabalhamos, fizemos um diagnóstico da doença, vimos aqui os pontos de vista físico, que desencadeia, ponto de vista psíquico, o que pode afetar em nós. Não é? Vamos agora, é o que você espera, quando você vai no médico, é assim que você espera? Você espera dele o quê? É uma solução. Não é? Você chega, doutor, minha cabeça doendo. Ah, ok, vai embora. Mas não valeu, né? Então vamos lidar com o assunto agora. Vamos encontrar o remédio para essa doença? Presta atenção. Paulo está orientando a igreja dos Filipenses quanto a isso. Primeira coisa, leia, por favor, está escrito ali? É assim que todo profissional espera quando te dá uma receita. Doutor, mas não tem nenhuma receita assim? Não tem. Mas o que ele espera quando ele passa a prescrição? Que você, pelo menos, o quê? Sabe por que ele está falando isso aqui? O remédio tem que ser usado de acordo com a prescrição do autor? Porque uma vez o sujeito estava tão mal que ele foi no médico, o médico clinicou ele, falou lá, toma esse remédio aqui, daqui a 15 dias você volta. Passou pela receita. Aí depois de 15 dias, ele chega lá, chegou a vez dele, e o médico falou, e aí, doutor, estou pior. O negócio se encrencou para o meu lado. Espera aí, mas o senhor tomou direitinho o medicamento que eu passei na prescrição? Na verdade não, porque lá estava escrito na caixa assim, mantém a embalagem sempre fechada. Ele não entendeu, né? Então se é sempre fechado, não vou abrir. E tem muito crente assim, viu? A Bíblia está dizendo, mas ele mantém ela fechada. Aí o negócio piora mesmo. Você está rindo, mas é sério, viu, querido? Pois é. Tem gente aí coçando sarna. Então, por favor, receita para levar a sério, viu? Vamos falar agora. Vamos à receita, então? Olha que maravilha! Diga comigo, primeira parte da receita, vamos lá? Aprenda a viver como Deus determina. Leia mais uma vez. Aprenda a viver como Deus determina. Irmão, eu estou preocupado porque são 10 para as 12, eu preciso... Hã? O Renato está me vendo de lá, hein? Depois... Vamos lá mais uma vez? Aprenda a viver como Deus determina. E como é que Deus quer que você viva? Olha lá, leia. Lembre-se que a alegria não é felicidade. Você pode ficar feliz por uma coisinha que você recebeu, mas a alegria ela é fruto do Espírito Santo. E só a tem quem é lavado no sangue de Cristo. Você vê lá em Gálatas capítulo 6, mas o fruto do Espírito é, e começa com alegria. Então a ordem de Deus que Ele quer que você viva assim, alegrai-vos sempre. Está sofrendo, como diz a cantora Cassiane, louve. As coisas estão piorando, louve. É fácil? Não. É difícil? Sim, mas é possível para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Essa carta é uma carta pastoral, destinada à igreja de Cristo. Alegrai-vos sempre. Não é alegrar só quando a coisa está bem, não. É muito fácil você cantar quando as coisas estão boas. É muito fácil você ficar feliz e ir à igreja quando as coisas estão boas. Mas tem muita gente que começa a passar por tribulações, afasta da igreja. Deixa a Bíblia de lado, deixa a oração de lado. E Deus diz, alegrai-vos sempre, sempre. Isso é, a alegria aqui ela é transcircunstancial. Não depende de situações. É como aqueles 3 hebreus que foram julgados na fornalha ardente. Eles disseram, se o nosso Deus quiser salvar-nos, Ele vai salvar. Mas se não, fica sabendo tu, ó rei, nós não vamos nos encurvar diante do Deus da Babilônia. Então, Deus quer que você viva assim, e eu também. Alegrai-vos sempre. Por quê? Quem está no controle das situações é Ele, não eu.
É Ele que tem o controle de todas as coisas. É Ele quem diz para o mar da Galileia, ali naquele período que Jesus estava passando para o outro lado de Gadara. Ali aquele pedacinho causava medo a todas as embarcações, porque vinha ali um vento pelo aquele penhasco e agitava o mar, o vento ficava ali. Jesus ali atende um pedido desesperado dos discípulos: Senhor, Senhor não importa, nós estamos perecendo. Jesus diz: calma, vento, mar. Nossa, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Ele acalma o mar agitado e depois vai acalmar um coração cheio de demônios lá. Aquele homem saiu do sepulcro lá, uma legião de demônios. Então quando ele diz alegrai-vos sempre, é porque ele é que permite você passar por que você passa, eu também. Mas lembre-se, ele tem as coisas no controle. Ele não permite você passar para você sofrer, não, é para polir sua fé. É para nós agigantarmos a fé. Talvez se eu e você passarmos pelo que Jó passou, perdeu 10 filhos de uma vez. Não é fácil, a riqueza tudo de uma vez. Ele resmungou durante o livro dele todinho, amaldiçoou até o nascimento dele. Mas qual foi a experiência final que ele teve? Quando ele pôde enxergar a mão de Deus por trás de uma maneira soberana, disse: Senhor, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, me jogo no pó e na cinza, reconheço a minha miséria diante do Senhor. O Senhor é Deus. Então é esse Deus que diz para você e para mim: alegrai-vos sempre. E a nossa alegria ali tem base, é no Senhor. Ela tem uma estrutura, é ali que eu tenho que colocar a minha alegria. E Paulo diz, outra vez digo, alegrai-vos. Tá? Então aprenda o quê? Guarde bem isso. Aprenda a viver como Deus. Como é que Deus quer que você viva? Alegre. Seja alegre, querido. Não significa que você vai ficar toda hora assim, né? É igual um robô. Isso não impede você chorar quando a dor vem, não. Mas quando ela vier, você diga: Senhor, meu coração está dolorido, mas eu sei que o Senhor pode me fazer compreender o que estou passando, e essa alegria minha tem que estar estampada no meu rosto, porque é a vontade soberana do Senhor que está em jogo. Então está aí, receita de Paulo, hein? Aí Paulo diz o quê? Seja vosso o quê? Conhecido de todos os homens, perto está o Senhor. Então quando diz Paulo, fica alegre, porque quando você age ao contrário, Paulo está dizendo, cuidado com as suas atitudes. Olhe bem o que ele fala aqui. Seja a vossa moderação conhecida diante de todas as pessoas perceberem que você está passando por tudo isso, mas está reagindo de maneira diferente. E qual é a razão? O Senhor está o quê? Está pertinho. Você não está sozinho não, amado. Você pode ter certeza. Então não precisa perder a linha, perder a estribeira, sair do seu comportamento, não. Então aprenda a viver corretamente. Como é que Deus quer que você faça? Outra coisa, aprenda a agir corretamente. Segundo, como é que Deus quer que você faça então? Ele lá diz: aprenda a viver corretamente. Agora agir corretamente. Como é que eu devo agir? Não andeis, leiam comigo bem alto. Não andeis. Ok, presta atenção agora no que você vai ler na parte vermelha. As dores vêm, as tribulações vêm, a pancada vem, doença vem, tanta coisa vem. Mas aprenda a fazer o que Deus está mandando agir. Como é que está mandando? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. O Senhor sabe, mas Ele quer que você tenha humildade, o reconhecimento, e vá para os pés dEle. Faça como diz o apóstolo Pedro: lance sobre ele toda a vossa o quê? Pedro era o quê? Pescador, né? E esses cabos estão acostumados a jogar tarrafa, viu? Sabe o que é tarrafa? O pescador prende aqui uma parte, é isso? A outra ele faz assim, ó. Pum! Um dia eu fui fazer a mesma coisa, eu fui junto. Porque eu soltei a mão e esqueci de soltar o dente. Aí eu falei: meu Deus, já aprendi a fazer isso, eu estou agindo errado. Aí eu fiz a segunda vez, deu certo. Mas Pedro está dizendo: lance! Pum! Lance sobre ele. É isso que está dizendo aqui. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus. Senhor. Se aqueles discípulos ali no mar fossem mais tranquilinhos, confiassem mais no Senhor, eles iam dizer: Senhor, o mar ali fora está bravo. Eu acho que nós vamos mais cedo para o céu. O Senhor dá um jeitinho para nós aí? Senhor, o Senhor não se importa com a gente, não? Calma aí, queridos.
Mas aprenda a colocar para Deus. Aprenda a colocar diante dele, por favor. A oração é um meio de graça, pelo qual Deus nos dá o privilégio de falarmos com ele. Chore. O problema está no filho. Senhor, a dor está demais, a pancada está demais, meu sofrimento está angustiando, o Senhor está me apertando o peito. Mas fale para ele. Fale para ele. Tá? Lá diz as vossas petições pela oração com súplica, ou seja, você ora e clama mesmo. Mas como é que termina ali? Ah, Senhor, eu estou te pedindo porque eu sou crente, não deixe de dar o dízimo em momento nenhum. Não, pai, você não tem nada de falar isso não. Isso é um dever da gente como cristão. Mas por que Paulo termina com ações de graça? É porque em todas as coisas Deus tem o controle. Ele nunca perdeu o controle de nada na sua vida. E se você observar bem, o que Jeremias disse? Quer trazer à memória aquilo que me dá o quê? Aí Jeremias olhava para trás, nossa, como Deus cuidou de mim, como Deus me abençoou, eu estou aqui reclamando, chorando à toa, resmungando à toa, e preocupação é pecado. Então, com ações de graça, Senhor, eu estou colocando tudo diante do Senhor aqui no teu altar, mas no meu coração eu quero te agradecer por eu estar passando por isso, Senhor. Eu te agradeço porque eu estou sofrendo. É isso, com ações de graças. Não é isso que Paulo fala em Tessalonicenses? Em tudo dai? Lá também diz em tudo, lá não diz algumas coisas, diz em tudo. Então aprende a viver corretamente, a agir corretamente. E porque eu fazendo assim, se eu vou para a oração, o que vai acontecer conosco? Olha que maravilha. Leiam bem alto. E a paz. Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu pergunto para você, uma pessoa que tem um coração agitado, uma vida agitada, quando ele vai para a oração, o que ele precisa? De salir de paz. Mas essa paz vem desse Deus que diz, coloque para mim isso, ore para mim, coloque aos meus pés isto. E a paz de Deus, que excede, ultrapassa qualquer compreensão humana, guardará o vosso coração e a vossa... Porque mente aqui, porque a mente é o campo das ideias. É aqui que você fica. Uma vez eu fui pregar na igreja, uma mulher falou assim comigo, só vai demorar. Eu falei, porque eu quero ver Fantástico. Então vai. Eu não sei, eu sou pregador convidado, eu sei lá se vou demorar, ué. Vai. Então você sabe o que é? É o crente de girafa, está aqui, mas o pé está lá fora. Tem muito crente aqui hoje assim, sei lá. Vamos lá. É o crente de girafa, está aqui, o pescoço está lá. Então, viver corretamente, agir corretamente. Vamos lá, a terceira receita bíblica. Aprenda em o que pensar como Deus. Eu vou fazer uma perguntinha para você. Quando a pessoa está ansiosa ou está deprimida, a pergunta é simples. Ela está pensando em coisa boa ou ruim? Em toda a minha vida profissional, pastoral, 35 anos de pastorado, quando eu ligo essas pessoas, nunca vi ela falar em coisa boa, só coisa ruim, negativa. Então, associado a isto que Paulo falou, aprenda a viver corretamente e agir corretamente, Paulo também me diz para a igreja, e o que pensar? Olha que maravilha. Vamos ler o versículo? Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, seja isso que o povo possa. só coisa boa. Paulo não termina a lista. E se algum louvor existe, é benefício, glorifica o Senhor, pense nisso. Por que eu levei aquela mulher a pensar que ela não tinha nada? Só está pensando negativamente, vamos pensar positivamente. E ainda que ela tivesse alguma coisa, então vamos tratar do assunto. Então Paulo diz para a igreja, o que pensar? O em que pensar? Está aí. Tudo que é verdadeiro, reto, louvor, virtude, tudo que é bom, louvável. Querido, deixa sua mente encher de coisa boa. Tem gente que está aqui na igreja assistindo o culto, às vezes as igrejas estão esmagadas de problemas, e o problema está aqui, ele não consegue concentrar na mensagem, não consegue concentrar no culto, não consegue nem orar. Então pense positivamente, pense em coisa boa. Só isso aí. Então já vimos viver como Deus determina, agir como Deus determina, pensar como Deus determina. E aí o que diz Paulo mais depois que ele fala isso? O que também e recebestes e ouvistes em mim. Presta atenção agora o termo da expressão. Lá atrás diz, e a paz de Deus
que recebe entendimento, guardar o seu coração. Aqui diz agora, e o Deus da paz. Mas olha bem, Paulo diz, o que você aprendeu, recebeu e ouviste e viste em mim. Paulo está dizendo, olha, vocês me conhecem. Vocês aprenderam de mim, não é isso não. Vocês me conhecem, antes eu vim para Filipos. Vocês sabem o que eu tenho passado como apóstolo. Por sinal, essa igreja era associada no ministério de Paulo, com gente que ia lá levar a oferta para ele. Vocês sabem da minha vida. Mas Paulo é quem diz, eu aprendi a viver contente em qualquer o quê? Isso é aprendizado, a gente aprende, irmãos. Você não vê Paulo em momento algum reclamando para Deus, Senhor, me livra disso, me tira disso. Ele saía de uma encrenca paulada na outra, lá vem mais uma. Mas eu aprendi, Paulo diz. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque a gente aprende, nós precisamos aprender. Então Paulo diz que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Não é ele que fala na carta aos Coríntios, sede meus imitadores, como assim também começou de quem? A razão que ele está dizendo é porque ele imitava Cristo. E a paz de Deus será com você. Presta atenção nisso. Então nós vimos, aprenda o quê? A viver corretamente, como é que é? Alegrai-vos sempre. Aprende a agir corretamente. Orar. Coloque para ele oração com ações de graças. Pode derramar, pode chorar, mas lembre-se, seja grato. Aprenda a pensar corretamente. Eu quero concluir. Senão eu vou receber um puxão de orelha aqui, né? A ansiedade é o quê? Vale a pena? As consequências que ela traz são dolorosas. Já vimos aqui. Se eu pudesse ficar mais tempo com vocês, nós íamos aprofundar. Um pouquinho mais. Ela é incompatível com? Verdade. Quando você deixa que ela toma conta, significa que o Deus que você ama, serve, canta aqui na frente, ou canta aqui embaixo, não resolve nada. Isso é incredulidade. Porque ou eu creio ou fecho a Bíblia e vamos embora. Vamos lá? Devemos entender o quê? Que Deus governa de modo... Você crê nisso? Mas então, viva isso. Viva isso. É Ele que está no controle. É Ele que permitiu os discípulos passar por aquele vendaval no mar da Galileia. É Ele quem disse, passemos para outra margem. Ele sabia que os discípulos, Ele mesmo providenciou que os discípulos passassem por aquele ali, mas Ele estava lá. E Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos lá? Aprenda. Eu sei que tem dia que dá vontade de você não mostrar a cara para ninguém. As dores são demais. As consequências são doloridas, tremendas. O sofrimento é grande. Mas descanse em Deus. É Ele quem diz, aquietai-vos, eu sabia que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Fique quietinho. Você não pode resolver isso aqui, vai querer preocupar com a grandona. Deixa comigo. Pedro diz assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. O que ele diz lá? Porque ele tem cuidado de vós. O que diz a palavra do Senhor? É bonito esse versículo, né? Entrega. Tá, o Senhor está aqui. Eu já coloquei em oração diante do Senhor. Mas para por aí. Entrega o teu caminho ao Senhor. Diz mais o quê? Esse entregar o teu caminho é a vida como um todo. Entrega para Ele. O mais Ele fará. É isso que Ele quer. Submissão, obediência. Mas o quê? Confia os teus cuidados ao Senhor. E Ele o quê? Ele vai te dar força, vai te amparar. E você vai sair da frente vitorioso, glorificando a Ele. Não permitirá que o justo seja o quê? Abalado. O que diz Pedro? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Mas o quê? Lançando sobre Ele. Exato, porque a hora que você quiser resolver as coisas do seu jeito, achar que o caminho é A ou B, em vez de buscar o caminho certo, em vez de viver a receita certa, você sofre. Então você quer andar assim, tá bom. Tá bom. Mas Pedro diz, humilhai-vos, se humilhe diante do Senhor, reconheça que você é fraco. Nós somos pecadores, somos impotentes.
Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Reconheçamos isso, depende de humildade. E a oração nos coloca no chão, não coloca? Porque nos faz entender que nós dependemos de um Deus soberano. Então ele está dizendo, faça isso, lance sobre ele. Faça como Pedro, larga a tarrafa, mas solta o dente também, viu? Ou seja, não fala desconfiando, não. Vai com tudo. E a bênção do Senhor vai bem. Eu quero parar por aqui. Abusei um pouquinho do tempo de vocês. Posso orar? Você quer fazer a mesma coisa também, colocar diante de Deus agora suas lutas? Mesmo sentados. Não sei o que você está passando, o que você vai passar, o que você está enfrentando. Mas em nome de Jesus, aprenda a agir corretamente. Primeiro, aprenda a viver corretamente. Alegrai-vos sempre. Sempre, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegre-se com todas as circunstâncias. Deus está no controle. Aprenda a agir corretamente. Ore. Ore. Lance para o Senhor com oração, com súplica. Pode chorar diante dele. Seja grato pelo que você está passando também. Terceiro, aprenda a pensar corretamente. Tá? Os nossos pensamentos, eles são terríveis. Quando você não tem coisa boa na sua cabeça, você sofre. O corpo toma pancada. Aprenda então a pensar corretamente, a praticar. Paulo está dizendo isso, que vocês ouviram em mim. Vocês aprenderam, pratique, por favor. E o Deus da paz será com vocês. Pratique. Ele praticava. Ele sofreu tanto. Essa carta, por sinal, ele escreveu de dentro da prisão. Faça isso. Então está aqui a receita para ser praticada, levada a sério. E o resultado disso tudo, o Deus da paz será com cada um de nós. Você quer abaixar sua cabeça em nome de Jesus? Deus amado, damos graças ao Senhor. Nós reconhecemos o quanto somos pecadores. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Ó Deus, tenha compaixão. E por causa da nossa natureza, muitas vezes nós deixamos, Deus, que as preocupações falam alto e nós agimos de uma maneira incrédula. Deixamos de exercer a fé, Senhor. Tenha compaixão de nós. Pai, nos ajude em ver em tudo as mãos do Senhor, regendo, conduzindo tudo para o louvor da Tua glória e para o bem-estar daqueles que Te amam. Pai, que a Tua paz inunde o coração da igreja agora, em nome de Jesus. Em meio às lutas que enfrentamos nesse mundo, todo terrível, mas que nós possamos aprender a fazer isso, a alegrar sempre, a orar sempre e a pensar de maneira correta. Tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós fazemos completamente o contrário. Nos perdoe, Senhor. Nos dê a Tua bênção, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.